Bom dia, galera. Eu sou o Mestre Altino. Esse é o meu canal. Vamos então, hoje, dia 12 de abril, terça-feira, falar da agenda de hoje. Muito jogo importante, muita competição internacional. Mas antes, rapidamente, vamos falar também dos resultados de ontem. Dois resultados, dois jogos isolados, um pela Série A, um pela Série C. E também demandar nosso recado aí do diário, sempre pedir a ajuda de vocês aí. Se inscrevam no canal aqui no sininho aqui embaixo, é gratuito para vocês receberem notificação do YouTube toda vez que eu lançar no meu vídeo. Temos vídeos diários aqui, sempre com a agenda, com as análises. Importante isso, mostrar a importância para o YouTube. Dá o like, compartilhem com seus amigos, seus grupos, né? Pessoas que gostam de futebol, que gostam de acompanhar, apostadores, esportistas, peladeiros, enfim. Né? Importante essa interação e também podem comentar, criticar e sugerir coisas que a gente vai estar analisando e fazendo essa interação aí, a gente aqui desse lado e vocês aí desse outro lado. Beleza, galera? Então, dado o recado, feito isso, vamos então para os jogos de ontem. Na estreia, na primeira rodada do Brasileiro, Juventude 2, Bragantino 2, jogo lá na Serra Gaúcha, Caxias do Sul. Um pontinho aí, o Juventude que briga para realmente se manter, o objetivo do Juventude é somar pontos. E o Bragantino com 3 competições, com uma expectativa mais alta do que o ano passado, né? Vai ter que mostrar se está preparado aí, se tem um elenco um pouco mais farto para encarar aí 3 competições difíceis como o Brasileiro, a Libertadores e a Copa do Brasil. O resultado acabou sendo razoável para o Bragantino, né? E para o Juventude também não podemos dizer que também não foi um resultado ruim para início de campeonato assim, mas o Juventude vai precisar somar pontos em casa, né? Uma equipe que certamente vai ter dificuldade fora de casa e que então cada jogo em casa é importante vencer, né? E, somar pontos para garantir pelo menos a sua permanência baseado na performance caseira. E pela Série C, Campeonato Brasileiro, também lá no Sul, lá em Pelotas, Brasil de Pelotas 1, Manaus 1. O resultado normal dentro do esperado. O Manaus é uma equipe com mais chance de subir, como eu tinha dito, de acesso, do que o próprio Brasil de Pelotas. Enfim, em termos de bola rolando, ontem foi só isso, segunda-feira é um dia mais morto, mas hoje, terça-feira, a coisa começa realmente a mudar e vamos começar com Champions League, jogo de volta, quartas de final. Portanto, hoje saem 2 semifinalistas. Lá na Alemanha é um jogo interessantíssimo, Bayern de Munique e Vídea Real. Lembrando que a primeira partida foi 1-0 na Espanha para o Vídea Real, uma surpresa, né? Apesar do Vídea Real nas últimas temporadas tem feito boas campanhas, ganhou a Liga Europa, inclusive na final contra o Manchester United ano passado, surpreendendo muitos, né? Foi nos pênaltis, mas ganhou. É uma equipe que tem de vez em quando espetado as principais equipes espanholas no campeonato da La Liga, né? Mas o Bayern é uma equipe que sobra, todo mundo vê o Bayern como uma das grandes potências e ninguém de repente imaginava um tropeço, né? O Bayern perdeu de 1-0, teve um segundo gol que foi anulado pelo VAR, houve polêmica, houve questionamento, se fosse um 2-0 seria uma tarefa mais difícil para o Bayern reverter, mas como é uma vitória simples, pelo menos para levar para a prorrogação e pênaltis, né, acho que o Bayern ainda é favorito. A gente ainda pode considerar o Bayern favorito, mas não dá para ignorar aí o Vídea Real, né? O Vídea Real é uma equipe que vem realmente numa ascensão. Então vamos ver aí como é que vai ser esse jogo para ver o primeiro semifinalista, né? Lembrando que a Espanha pode botar 3, né? Então o Vídea Real seria tá tentando essa façanha aí. Bom, o outro jogo, esse sim na Espanha aí, muito provavelmente com um semifinalista espanhol, Real Madrid contra o Chelsea. Acho que o Real Madrid está numa fase exuberante, o Benzema caminhando para ser o melhor do mundo esse ano, né? Faz uma campanha brilhante, fez hat-trick no primeiro jogo lá em Londres, no Stamford Bridge, foi 3-1 para o Real Madrid, com 3 gols do Benzema, bela partida também do Vinícius Júnior, né? Uma falha do goleiro do Chelsea também tola, mas fez uma partida muito consistente, melhor, e o Chelsea com muita dificuldade. O Chelsea parece viver aquela transição, a questão também da venda do clube, né? Não é o Chelsea do Mundial que nós vimos muito redondo contra o Palmeiras, né? E a tarefa vai ser muito difícil de reverter no Santiago Bernabéu, entrando com 2 gols de desvantagem, quer dizer, tendo que fazer 2 gols de vantagem para levar para uma prorrogação. Acho que a gente pode considerar que realmente só uma tragédia tira o Real Madrid. É difícil para o Real Madrid passar 90 minutos sem fazer um gol, né? Então
Isso já mostra o tamanho do desafio do Chelsea, né? Benzema, como eu falei, com hat-trick contra o Chelsea e com hat-trick também na fase anterior, né? Um fenômeno, quer dizer, ele está caminhando aí, a França também numa boa fase, ele também fazendo gols importantes pela seleção francesa, ele tem tudo aí, se a França fizer uma boa Copa do Mundo e se o Real for campeão, ele tem tudo, ainda tem a questão do Campeonato Espanhol também, que estão liderando, então tem tudo para o Benzema realmente quebrar aquela série ali de Cristiano Ronaldo, Messi, né? Tivemos aí também o Modric em algum momento, né? E por último, nessa última fase, o Lewandowski que vem numa pequena sequência, mas podemos quebrar essa sequência desses jogadores com o Benzema sendo um eleito o melhor do mundo. Então, em termos de Champions, nós temos isso. Muitos jogos à tarde, não deixem de acompanhar. Serão dois grandes jogos. E vamos agora para Libertadores, aí já na parte da noite do dia. Teremos então Libertadores, temos para começar lá no Paraguai Cerro Porteño e Colón. Importante aí esse jogo aí em paraguaios e argentinos. O Cerro Porteño empatou o clássico na primeira rodada contra o Olímpia, né? Um jogo escamado aí. E o Colón vem de vitória, né? Venceu o Peñarol, né? Então é um jogo que o Cerro precisa agora realmente somar os 3 pontos jogando em casa. Não pode tropeçar, sob pena de já começar a acender o sinal de alerta ali, o sinal de amarelo em termos de classificação para a Libertadores. Lembrando que Libertadores, os 2 primeiros do grupo de 4 vão para as oitavas, o terceiro colocado cai lá no mata-mata da Sul-Americana. Tá? Então o outro jogo do grupo também é hoje, Peñarol e Olímpia, esse jogo lá em Montevidéu. O Peñarol entra com a corda no pescoço, né? O Peñarol, depois da derrota inesperada lá na Argentina para o Colón, precisa vencer o time paraguaio, o Olímpia, que ano passado participou também da Libertadores, caiu para o Flamengo, mas já tinha eliminado o Internacional, fez uma campanha mais ou menos razoável, vamos dizer assim, mas esse ano já fez a sensação de eliminar o Fluminense na pré-Libertadores. Então, parece ser um Olímpia um pouco mais forte, né? Grande jogo, duas equipes tradicionalíssimas, campeãs, né? Peñarol e Olímpia, com muita história dentro da Libertadores, um jogão então. Então temos os 2 jogos do grupo hoje. Outro grupo que nós temos os 2 jogos do grupo, a Universidade Católica joga no Chile contra o Sporting Cristal. Esse eu acho que é um jogo muito tranquilo. A gente viu o Sporting Cristal na estreia contra o Flamengo, uma equipe frágil, mesmo jogando em casa, muito limitada, com muita dificuldade. A Católica perdeu o primeiro jogo de estreia para o Talleres, na Argentina, em Córdoba. Vai precisar reagir e tem um jogo bem ameno, um jogo bem favorável, o pior time do grupo, e jogando lá em Santiago do Chile. Tem perto da Cordilheira, né, o seu estádio ali, o São Carlos de Apoquindo, bem pertinho da Cordilheira. Você vê toda aquela cordilheira ali com aquela neve, tem um cenário todo tradicional, né? E acho que a Católica deve vencer, deve somar os 3 primeiros pontos e praticamente eliminar o Sport Cristal, que realmente num grupo desse forte talvez vai ter dificuldade até de somar algum ponto. E o outro jogo do grupo, aí sim, entre os líderes, né, Flamengo e Talleres, jogo no Maracanã, a estreia do Flamengo na Libertadores jogando em casa diante da sua torcida, né, as duas equipes com 3 pontos, o Flamengo com a vantagem de ter tido 3 pontos buscados fora de casa, né? Então é o primeiro jogo em casa, o Flamengo vencendo em casa o Talleres, pularia para 6 pontos e ficaria num caminho, numa trajetória muito e muito mais tranquila, né, para se classificar, considerando que ainda vai jogar com a equipe peruana também no Maracanã, quer dizer, quase 3 pontos garantidos, seriam 9, ficaria muito perto ali da classificação, né? Então é um jogo que tem que ser encarado com seriedade. O Flamengo fez uma má partida no Peru e venceu. Lá em Goiânia deu uma pequena melhorada, mas não venceu. Também o adversário era mais qualificado, né? Poderia ter vencido, mas poderia ter perdido. Foi um jogo bem franco contra o Atlético Goianiense na estreia do Brasileiro. Vamos ver como é que o Flamengo vai reagir hoje no estreia contra um time argentino que gosta de jogar catimba, aquela coisa a gente já conhece como é que é o futebol argentino. Mas o Flamengo tem um histórico de nunca ter perdido um jogo em Libertadores dentro do Maracanã para nenhuma equipe argentina. Isso é um bom handicap aí, uma boa vantagem, né? E o histórico é favorável, e será o primeiro confronto entre Flamengo e Talleres na história, né? Essas duas equipes nunca se enfrentaram, né? Inclusive vai ser a 13ª equipe diferente da Argentina que o Flamengo vai enfrentar, mais uma, né? São 13. Até hoje foram só 12. O Talleres vai entrar nesse rol aí. Vamos ver então no Maracanã, a estreia do Mengão, Flamengo e Talleres, jogo importante. E
por fim, temos ainda 2 jogos aqui para fechar a Libertadores, não são do mesmo grupo. Vamos falar primeiro do Boca. Boca jogando na Bombonera, também estreando na Bombonera depois da derrota na Colômbia por 2-0. O resultado foi muito ruim. E hoje o Boca joga contra o Always Red da Bolívia, que foi aquele time que venceu o Corinthians na altitude, surpreendeu muita gente, mas a gente aqui tinha dito das dificuldades de jogar com o Always Red lá no morro, uma altitude muito alta. Mas quando sai de lá, o time da Bolívia é bem frágil, então acho que nessa estreia o Boca deve vencer. É possível até que o Boca consiga uma vantagem elástica, é interessante até buscar essa goleada, porque o Boca perdeu de 2-0 lá, o Corinthians também perdeu de 2-0 para o Always Red, então esse grupo pode ter uma definição em termos de saldo de gols. Então eu acredito que o Boca deve botar muita pressão, deve encurralar o time boliviano, deve ser um jogo ataque contra defesa e com boas chances de uma vitória larga pelo Boca Juniors. E por fim, o último jogo, o jogo do Palmeiras. Palmeiras também pegando um jogo bem tranquilinho, o Independente Petroleiro, um estreante dessa edição da Libertadores, um time boliviano também. Jogo bem tranquilo, o Palmeiras já passeou lá na Venezuela, ganhou bem do Táchira. Aliás, o grupo do Palmeiras é bem amigável, bem tranquilo. O Palmeiras tem tudo para passar invicto dessa primeira fase. E deve vencer o Independente Petroleiro depois do tropeço no final de semana em casa também no Allianz contra o Ceará, quando estreou perdendo da equipe cearense. Aliás, foi um belo jogo do Ceará, realmente anulou bem o time do Palmeiras, surpreendeu, fez 2 gols no início. Mas hoje eu acho que não dá para a gente imaginar uma dificuldade diante de um time modesto que está estreando na Libertadores nessa edição, um time boliviano. Acho que o Palmeiras não só deve vencer, mas a tendência é também fazer uma boa goleada, um placar elástico. Então, em termos de Libertadores, é isso, galera, que nós temos. Vamos para a Sul-Americana. Sul-Americana nós temos 5 jogos. Temos, então, pelo grupo do Fluminense, o Oriente Petroleiro contra o União Santa Fé. Né? O Oriente Petroleiro foi o time que jogou aqui no Maracanã, que o Fluminense perdeu, estreou perdendo. Agora joga em casa. Né? Eu diria que é um jogo com cara de empate ou até vitória do time argentino. Né? A União Santa Fé pode ser aí que se vencer, entra na briga aí com o Fluminense. Lembrando que na Sul-Americana só classifica o primeiro, né? Só o campeão do grupo passa para a segunda fase das oitavas, porque essa galera cruza com o terceiro colocado da Libertadores. Então vamos ficar de olho, Fluminense aí, a torcida tricolor tem que ficar de olho nesse jogo. Oriente Petroleiro e União lá na Bolívia, e não tem altitude, né? Lá acho que não sei se acho que tem uma altitude muito pequena, mas não é das maiores não. Acho que é Cochabamba, né? Não sei. Mas enfim. Outro brasileiro, temos o La Guaira na Venezuela recebendo o Ceará. Ceará realmente no seu grande momento, uma semana que pode se combinar com uma semana perfeita, né? O Ceará estreou na Sul-Americana vencendo o Independiente da Argentina no confronto direto lá no Castelão. 2-1, foi um resultado extraordinário. Foi jogar fora na primeira rodada do Brasileiro e venceu o Palmeiras fora de casa por 3-2. Né, e pode culminar o seu terceiro jogo na semana vencendo o La Guaira fora de casa na Venezuela, né, numa competição internacional, o que pode colocar o Ceará com 6 pontos e dando as cartas e mostrando que vai brigar por essa vaga aí, apesar de ser uma só, e num grupo que tem o Independiente, o Rei de Copas. Então um jogo importante para o Ceará. E o trabalho aí do Dorival Júnior, né? Um técnico que muita gente gosta, muita gente faz críticas, mas ele sempre fazendo bons trabalhos nas equipes, pelo menos nas equipes que não são grandes. Nas grandes, às vezes, ele faz um bom trabalho, às vezes não ganha. Né? O pessoal fala que é um técnico com pouco título, mas ele, quando pega equipes medianas da segunda prateleira, sempre faz bons trabalhos. Impressionante. Bom, temos também ainda, no próprio grupo do Ceará, lá na Argentina, em Avedianedo, o Independiente, o Rei de Copas que eu falei, deve jogar com o General Cabadeiro do Peru. Acredito que deve vencer com muita tranquilidade, talvez até abrindo uma vantagem elástica, com saldo também. Aí pode ser importante a questão do saldo numa disputa com o Ceará. O Ceará está mostrando que pode ser um postulante. Né? Então, Independiente tem um jogo bem tranquilo aí contra o modestíssimo General Cabadeiro. E vamos ver aí como é que vai ser isso aí. Bom, aí temos ainda pelo grupo do Atlético Goianiense, os 2 jogos são hoje também, Defensa e Justiça e Atlético Goianiense. Né? Aqui o Atlético Goianiense, depois da estreia sensacional que goleou a LDU por 4-0, tem um jogo mais difícil. Defensa e Justiça é uma equipe que vem uma crescente dentro do futebol argentino, já ganhou Sul-Americana, já fez Recopa, né? Já fez disputas também com times brasileiros,
enfrentou Flamengo, enfrentou Palmeiras. É um time que vem numa ascensão realmente dentro da pirâmide social aí do futebol, né, da hierarquia do futebol sul-americano. Começa a ser uma equipe já que incomoda de vez em quando, como é o Del Valle do Equador. São duas equipes ascendentes dentro do futebol sul-americano. Então é um jogo mais difícil. O Atlético Goianiense, apesar da estreia, caiu num grupo difícil. Com essa vitória sobre a LDU em casa dessa maneira, ele deu um recado, mostra que pode ser uma surpresa. Esse jogo com Defensa e Justiça seria interessante o Dragão conseguir um empate. A boa estreia também contra o Flamengo é uma motivação, né, pelo brasileiro. Então, vamos ver aí, é um jogo que pode definir o rumo do Atlético Goianiense. Se o Atlético Goianiense não perder esse jogo lá na Argentina, ele provavelmente vai chegar brigando até o final. Né? Se vencer, será sensacional. E uma derrota pode ser uma ducha de água fria. Vamos ver aí como é que vai ser. Né? E a LDU, que é do mesmo jogo do mesmo grupo, a LDU, depois da goleada, tem um joguinho lá na altitude, no jogo no estádio que eles gostam. Né? Um jogo bem tranquilo, deve vencer, que é contra o Antofagasta, time do Chile, lá do norte do Chile, do Atacama. Né? Também uma equipe sem tradição, e acho que o LDU deve vencer com facilidade esse jogo. Né? E aí vai ficar de olho no que vai acontecer na Argentina entre Defensa e Atlético Goianiense para a gente ver como é que o grupo vai ficar embolado aí depois da segunda rodada. Então é isso, galera. Em termos de competições, o que a gente tem de bola rolando hoje, muito futebol, muito jogo interessante, Champions League, Libertadores e Sul-Americana. Fiquem ligados. Amanhã estarei falando sobre os resultados dessas partidas e já projetando a agenda de amanhã, que também teremos complementos de Champions, de Libertadores e de Sul-Americana. Beleza, galera? Então é isso. Relembrando só mais uma vez, se inscrevam no canal, aqui embaixo no sininho, para receber notificação. Deem o like, curtam, aproveitem, comentem, participem e vamos seguindo. Beleza, galera? Até amanhã aqui no canal do Mestre Altino. Forte abraço a todos. Tchau, tchau, galera.